Ô, dá um minutinho aí que eu vou pegar uma cerveja. Rapidão. Beleza? Já vem. Então presta atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. Jovens, uma dúvida. Se o Rogério Ceni for eliminado pelo Diniz mais uma vez, será que ainda dá tempo de trocar de time pra tentar de novo? Começa agora o 42º episódio democrático de... Futeversivo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o César Cartoon e esse é o Futeversivo de número 42, que chega com toda alegria às sagacidades já tradicionais e necessárias para sobreviver à Brasileia dos novos tempos. Um lugar que declarou guerra contra o senso do ridículo. Lembrando que você pode falar com esse podcast, com esse programa, através do @Futeversivo, nosso Instagram, cara. O nosso Instagram que tá muito da hora, tá sendo alimentado diariamente pela banca aqui do Futeversivo, com curadoria da designer, fotógrafa e CEO do meu peito, dona Betina Madeira. Tem também o e-mail do Futeversivo, o futeversivo@gmail.com, para dilemas existenciais mais profundos. Se você quiser abrir o seu coraçãozinho lá, eu estarei pronto para lê-lo. E o episódio de hoje está sendo gravado em 12 de novembro de 2020, que é, na verdade, um episódio de Caverna do Dragão disfarçado de ano. E antes de apresentar aí o cardápio desse episódio, vamos à escalação da mesa do Futeversivo, que conta com o presida do Cuiabá Esporte Clube, o radiante, sabe-se lá por quê, Marquinhos, do Experimentando Por Aí. Fala, meus filhos, como é que vocês estão? Presida do Cuiabá é ótimo, né? Cristiano tá morrendo de ódio nessa hora, mas fica tranquilo, Cristiano, que nós somos só torcedores do Cuiabá. E sempre que me perguntam quem ganha hoje, Cuiabá ou o time do Eixo, eu falo, vai dar a lógica, vai dar o time do Cuiabá, é óbvio. Eu falei no videozinho lá essa semana ali do Instagram que vai dar o time de maior camisa, né? O Cuiabá, obviamente, contra o Grêmio. E além do Marcola, tem ele, o amante do pretérito, o único homem capaz de convencer o Trump a desocupar o imóvel, Cláudio Campos, do Pitadinha Histórica, exclamação! E aí, rapaziada, pô, mais uma semana, hein? Tamo pegando gosto pela parada aqui, tá muito bacana. E eu vou dar um aviso, né, cara, porque a galera que estiver assistindo no vídeo talvez se assuste, né? Ai, que você tá com essa camisa aí do Brasil. A camisa do Brasil, vamos deixar bem claro, ela não é camisa pra pedir baixa do dólar e falar pra Dilma sair, não. A camisa do Brasil representa isso aqui, ó. A camisa do Brasil é homenagem aos 50 anos do tricampeonato e a camisa do Brasil representa o futebol brasileiro e o povo brasileiro. Todo o povo brasileiro, e não é camisa de manifestação. É isso aí, mano. Eu tenho fé, inclusive, que a gente vai recuperar esse símbolo que é nosso, né, cara, da seleção brasileira. Claudião, só um pequeno parênteses aqui, cara. Eu corri atrás a vida inteira de uma camisa do Tafarel da Copa América de 89, que foi o meu primeiro ídolo do futebol. E hoje eu me sinto constrangido de usar essa camisa porque fatalmente serei confundido aí com um tipo de personagem aí da Brasileia dos novos tempos que eu odiaria ser confundido. Mas, de fato, a gente precisa tomar esse símbolo de volta porque ele é de todos os brazucas e não só da família de bem, se é que vocês me entendem. Pau, cara, essa camisa é representada pelos atletas em campo. Ela é a camisa que o povo se orgulha porque representa o povo lá em campo e não dirigentes, diretores e políticos, cara. E assim, sobre tomar de novo, a gente tem que tomar usando. Quando você vê pessoas que não seguem aquele pensamento usando, a gente tá tomando. E a gente vai tomar aos poucos. Demorou, cara, demorou. Inclusive, é coincidência pura eu estar com a camisa da Argentina. Na verdade, eu resolvi colocar essa camisa hoje porque, para comemorar a alta do Maradona,
graças a Deus, saiu do hospital hoje, tá tudo bem com o Diego. Não foi dessa vez que La Mano de Dios puxou o Diego para um lugar melhor que esse. E também pela liberação do cultivo da cannabis medicinal e recreativa na Argentina, né, cara? Parece que foi aprovada aí uma resolução hoje que permite, e o Brasil ainda segue liberal só nas coisas que não interessam, né? Mas enfim, e no episódio de hoje tem a disputa frenética para saber quem é mais freguês do São Paulo, o Flamengo ou o Rogério Ceni. E o Ceni, hein? Será que passa na experiência do trampo novo? Será que já assinaram a carteira do Rogério? E o Hugo, meu filho, que cagada, hein? Mas calma, Hugão, que não é nada essa cagada que você fez ontem no jogo de Flamengo e São Paulo que se compare ao último discurso do Jair no gol da Alemanha. Tem também o Quem Indica, com uma dica de documentário que vai dar suporte ao pitadinha histórica que parece clubista, mas não será, você verá. Mas antes de começar os trabalhos, já passam das 8 da noite, então vamos tomar uma coisinha e experimentar, certo, Marquinho? Experimenta! E aí, vamos experimentar? Certo, chegou a hora do Experimentando por aí, do trago da semana. E hoje, se eu já puder puxar, eu trouxe novamente a Brahma Duplo Malte, que eu já falei na semana passada. Tem 2 maltes, Pilsner e o... Ai, meu Deus. Falhou agora. Pilsner e o Munique. Mas, para honrar o Experimentando por aí, quem está acompanhando com a imagem já viu. Hoje nós estamos aqui com um palitinho de tilápia, ou mais para quem quiser harmonizar a cervejinha, com peixe frito, demais gostoso, como eu costumo dizer no Experimentando por aí. E vale demais a pena provar. E aí, vamos experimentar? Deu pra ouvir a crocância. O cara ainda mastiga na nossa frente ainda, cara. É lamentável, lamentável. É frito esse peixe aí, ô Marquinho? Frito, cara. Frito empanado. E aí tem um recheiozinho dentro dele que deixa ele bem cremoso. E como o Cláudio falou aqui antes, ainda tem um molho tártaro para acompanhar e deixar demais. E agora, aqui para dar uma lubrificada. Cê é louco. Então, devidamente hidratados e bem alimentados, pelo menos parte do grupo, vamos sem mais delongas dar início aos trabalhos do Futiversivo 42. Levantou pra boca do gol. E que gol! Eu vou com você nessa, garotão. Jovens, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos, a voz das diretas, é que damos início aí aos assuntos minimamente relacionados com o esporte bretão que tanto amamos. Porém, antes, temos que fazer a cariação aí dos votos, dos nossos palpites, como sempre furados da semana passada, para o jogo Atlético Mineiro e Flamengo. O certame terminou 4-0 para o Galo doido. E Marquinhos confirmando seu favoritismo, seu talento inexplicável para palpites. Não acertou o resultado do jogo, mas acertou o vencedor. Chutou 2-0 para o Galo, contrariando aí as outras opiniões da mesa. Cláudio Campos foi de 3-1 Flamengo. Léo Sui 2-0 Flamengo. E César Cartoon, lamentavelmente, 2-1 para o Flamengo. Todos erraram miseravelmente, mas o Marquinhos pelo menos acertou aí o vencedor do jogo, certo? Mas qual que é o segredo aí, Marquinhos, para ter esse feeling para os palpites aí? É chute puro. Mas assim, você falou que eu não acertei o resultado. Acho que nem o mais otimista dos atleticanos acertaria, se é que existe um atleticano otimista. Mas 2 já tá bom. Né? A gente falou, os 3 que opinaram pela vitória do Flamengo, a gente falava sobre... Não, acho que agora é a hora do Flamengo distanciar. O Flamengo perdeu e mandou o treinador embora. Era arrancada, né? Chegou por isso que eu só falo do passado, né, cara? Eu fico só na coitadinha mesmo.
Vamos ficar no que já aconteceu, porque é bem mais fácil de acertar. Porque, pô, palpite é um negócio difícil, cara, tá louco, cara. O vencedor até, sei lá, uma vez ou outra, mas o placar é foda. Mas, enfim, pra variar, só o Marcola acertou o vencedor. Que fase dos palpiteiros aí do Futiversivo. Mas, enfim, mano, o primeiro tema que eu queria botar na mesa aí pra vocês é o seguinte. A disputa frenética pra saber quem é mais freguês do São Paulo. Flamengo ou o Rogério Ceni? Seu Marquinhos, o senhor que é um especialista em São Paulo e deve ter o pôster do Rogério Ceni em algum lugar aí do seu quarto. Quem é mais freguês do seu tricolor paulista? Tô terminando de mastigar aqui, que eu tava ainda experimentando por aqui. Cara, os dois são tão freguês quanto, mas eu acho que o Flamengo mais, né? Porque tem mais tempo de história, de confronto. O Flamengo é mais freguês e eu acho que é desde 2017 que o Flamengo não ganha do São Paulo, né? E eu confesso que ontem foi um dos jogos, assim, que eu fiquei mais tenso. Não sei se é porque o Rogério tava lá, o que foi, mas eu tava... Saca quando você tá assistindo agoniado? E o São Paulo fez um esforço danado para entregar a paçoca ontem, né? O Flamengo que acabou não aproveitando, mas São Paulo tava de parabéns na missão de entregar o jogo. Claudião, tem alguns treinadores, né, cara, que quando se encontram, tem cara que é freguês do outro mesmo, assim, né, cara? Você pega, por exemplo, sei lá, o Felipão lá naquela Euro que ele chegou na final com Portugal, ele conseguiu perder pra Grécia na estreia e na final, né, que era um time, pô, bem mais modesto ali do que as seleções que Portugal eliminou ao longo da campanha. E tem N exemplos aí no futebol. É o caso do Rogério Ceni com o Fernando Diniz, assim? Será que o Fernando Diniz tem a manha de ganhar de time do Rogério Ceni? Ou o Rogério também com um dia de trampo, né, cara, já pegar uma bucha dessa, por culpa dele, ele que escolheu, não é mesmo? Mas assim, não dá pra gente avaliar como um trabalho do Ceni já. O que você achou, mano? E assim, acho que uma coisa que nós três concordamos é que foi um puta de um jogo de bola, né, velho? Jogo gostoso. Pra quem tá acostumado a ver jogo do Corinthians como eu, foi assim, quase Champions League. Cara, acho que sobre o jogo, né, interessante, de novo, a gente falou isso aqui sobre Atlético Mineiro e Flamengo, que o quanto é estranho ver dois times atacando ao mesmo tempo, né, no futebol brasileiro, dois times jogando pra frente, é tão raro e a gente viu de novo. E o que é mais legal, cara, dois treinadores brasileiros, né, jovens também, que podem evoluir, né, a gente não pode comparar a questão de idade aí, os dois não têm nem 50 anos ainda, então tem muito ao que melhorar e muito ao que oferecer para o futebol brasileiro. Sobre o Rogério, a gente vai ter uma noção exata, porque, se eu não me engano, serão 6 confrontos na temporada, e ele tem mais 2 pela frente, né, que é o próximo jogo, que já é semana que vem, e a última rodada do Campeonato Brasileiro. É Flamengo e São Paulo e Flamengo. Meu coração acelerou só de você falar, Igor. Então a gente pode ter uma disputa por título, vaga em Libertadores, alguma coisa do tipo, envolvendo os dois times. É nesse momento que eu não quero que tabu nenhum caia. Ô Marquinho, o Diniz tá com quanto tempo de firma já no São Paulo? Há 1 ano e 2, eu acho, 1 ano e 1. Ele tá há 14 meses, sendo que 4 foram da pandemia. Então ele tem de trabalho 10 meses. 10 meses, né? Mas tá 1 ano no cargo, 1 ano e pouco no cargo. Então, Marquinhos, se você não infartou até agora, você não infarta mais, velho. Porque o Diniz testa. No começo, eu era muito a favor do Diniz, depois eu virei um crítico. Mas hoje eu recebi uma parada assim. Se fosse o Diniz que colocasse um goleiro que estava um tempo parado e esse goleiro saísse com cãibra depois, e aí ele colocasse o cara que estava era titular, entrou e falhou, o que não estariam falando do Diniz, saca? Que pega nós, né, São Paulinos, pegamos bastante no pé do Diniz, e às vezes eu fico pensando, será que tá tão errado assim? Que ele tá nos mata-matas, enfim, não tem o que discutir, mas o Campeonato Brasileiro tá brigando em cima, pelas médias ele não é que ele não tá mal, ele tá bem, o time, principalmente pro padrão do ano passado. Eu acho que a gente já fez o dobro de gols do que fez no ano passado, sabe? Eu também acho, cara. Aliás, o senhor tá fazendo média mesmo, o senhor sempre perseguiu o Fernando Diniz, agora tá tendo que dar o braço a torcer. Mas assim, cara, a boa vontade tô zoando, velho. A boa vontade da imprensa em analisar o trabalho do Ceni, por exemplo, que é o queridinho da vez, né, dos técnicos brasileiros,
e do Diniz é uma coisa muito discrepante, assim, é impressionante realmente. É claro que o Diniz, cara, aquela saída de bola dele, pra mim, é uma coisa realmente muito suicida, assim. É claro que o São Paulo, de tanto tomar gol bobo, jogando daquele jeito, é perigosíssimo, de certa forma, aprendeu, né, cara, o jogo, o 4-1 ali mostrou que, tipo assim, pelo menos com o Domi, o Flamengo já não conseguia fazer aquela marcação-pressão tão eficiente. O São Paulo conseguia sair jogando. É claro que pro torcedor do São Paulo deve ser uma coisa, assim, absurda, né? Eu acho que os riscos são muito desnecessários, assim. Tem hora que você tem que dar chutão mesmo. E eu fico de cara até com a disciplina, cara, da defesa do São Paulo, porque os caras não dão um chutão. Eu falo, cara, se eu tivesse lá no campo, por mais que ele tenha falado, ó, sai tocando, não chuta, eu isolaria, assim, em várias das situações ali. O futebol também tem os imponderáveis, né, cara, que nem a mesa tática do Bruno Formiga são capazes de prever, né, cara. O São Paulo poderia ter sido devolvida a goleada ontem, já no primeiro tempo. Tinha uma avenida ali pelo lado esquerdo da defesa do São Paulo, lado direito do ataque do Flamengo. O Gabigol voltou muito bem, né, cara, apesar de ter ficado muito tempo fora, e acabou perdendo os gols ali, né, guardou um golzinho no segundo tempo com muita categoria. Mas, assim, perdeu gols ali que fizeram muita falta. Mas, falando a parte positiva, assim, cara, se a gente for imaginar quantos treinadores, cara, sobretudo brasileiros, no contexto ali daquele jogo, né, os 42 do segundo tempo, empatando em 1-1, fora de casa, com o atual campeão brasileiro, atual campeão da América, marcariam pressão, porque o gol saiu na falha do Hugo ali, mas na marcação pressão, ou seja, buscando o gol até os 42 do segundo tempo, cara. Se é o Corinthians, cara, depois de fazer o primeiro gol com um minuto do segundo tempo, é isso? O primeiro gol, né, do segundo tempo. Cara, se fosse o Carille, ele colocaria, assim, uns 16 volantes, assim, cara, pra tentar levar o 1-1 pra São Paulo. Então, tem que tirar o chapéu pro Diniz pra esse tipo de atitude dele, cara. Ele pensa futebol diferente. É claro, ele é muito louco, cara, realmente, ele poderia ter tomado um sacode do Flamengo, mas o time dele não peca por omissão, cara, o time dele joga a bola contra qualquer time e vai pra cima. Sei lá, por exemplo, o Corinthians tentou fazer algo semelhante no jogo contra o Flamengo, tomou de 5, mas assim, não deve ser só por acaso, né, porque não é o primeiro jogo que ele vence o Flamengo. No ano passado, o Jesus falou que foi o único time que deu trabalho, que enfrentou de frente, assim, foi o São Paulo, né? E o lance do São Paulo ter aprendido, não sei se é bem isso, não. Disciplina os caras têm demais, que é o que você falou, tá pressionado, os caras continuam saindo tocando, mas ontem foi mais incompetência do ataque do Flamengo do que juízo do time de São Paulo. Viu, você tá falando que o São Paulo não aprendeu ainda porque você não viu o Cássio sair jogando. E aí, Claudião? Cara, emendando no que você vai falar, Claudião, já emenda outra aí. Sobre a contratação do Ceni, cara, essa segunda vez que o Ceni terminou aí por WhatsApp com o Fortaleza, velho. O que você achou disso aí, mano? Cara, falando sobre o jogo, assim, foi um jogo muito estranho até, nessa questão, quando você vê só o placar, né? Você fala, pô, vai ficar na história lá, né? Que o São Paulo bateu no Flamengo fora de casa por 2-1. E se você for no YouTube daqui a 10 anos, só vendo os melhores momentos para entender realmente o que aconteceu, né? O contexto dessa partida. Então, acho que o que fica de mensagem é o que o Marquinhos falou. Foi mais sorte do que juízo. E tem o próximo jogo, que pode ser um outro jogaço, porque os selecionáveis voltam, né, principalmente os do Flamengo. Eu não imagino eles jogando os 2 jogos da seleção. Alguns jogaram poucos minutos e voltarão para jogar a partida da quarta-feira que vem. E que eu acho que esse sim vai ser um baita jogo. Se o primeiro já foi bom, esse aí vai ser ótimo. Cara, sobre a questão do Rogério Ceni, cara, imaginando que isso chegaria aqui no Futeversivo, eu, ao contrário do que eu faço para muita coisa quando eu tô na correria, eu consegui digitar uma linha de raciocínio sobre o tema, né, cara? Primeiro que, todo mundo tem liberdade de ir e vir, de tomar as decisões. Acho que isso é uma coisa legal do país, de como existe a forma do mercado, né, de escolha de trabalho. Acho que isso é uma coisa legal. O que não fica legal é a cobrança do treinador quando sai de um clube porque é mandado embora, ou do clube quando perde um jogador, do questionamento
da falta de projeto e de planejamento. Então, eu acho que a gente tem que começar a tratar a profissão treinador como um freelancer e não como um gerente da empresa. O treinador, ele é um freelancer. E se ele der certo no seu primeiro contrato, no seu primeiro contato e relacionamento com o contratado, ele talvez tenha vida longa. Caso contrário, ele vai ter a sua experiência lá, que por coincidência também beira 3 meses, e ele pode ser mandado embora. Sabe? A gente esquece que, pô, o treinador Jorge Jesus, caramba, o Jorge Jesus voltou para Portugal, o time dele só apanha, tá uma bagunça, o Benfica. E por quê? É relacionamento humano. Então nem sempre o cara que deu certo num lugar com uma filosofia, ele vai dar certo em outro. Além disso, não existe uma filosofia só para fazer a coisa dar certo. O futebol não é só uma forma de jogar, e é uma forma de se relacionar. A gente podia estar aqui falando da incrível vitória da estreia do Rogério Ceni, né? E a gente está falando de uma derrota num jogo que foi bom, mas foi um jogo atípico, até pelo que aconteceu. E a galera fica muito se apegando a essa análise do dia pós-jogo, e não uma coisa mais macro, que é o trabalho do cara analisado com mais tempo. Sobre o Rogério, eu fico pensando do seguinte, assim, quantas pessoas recusariam uma contratação, um flerte de uma empresa, da melhor empresa do Brasil, sabe? Da melhor empresa do mercado. Eu que sou publicitário, quando trabalhava em agência, quanto tempo eu seguraria numa agência e não indo para a maior? Ou aqui, trazendo pro digital, tipo, se o Desimpedido chega aqui e contrata o César, tem que ir, mano. Tem que ir, não adianta. Mas eu vou reclamar na porta do Futiversivo. Acabou a paz, vou puxar e cacete. Acabou a paz. Quero nem saber. Apresentador sem vergonha. Mercenário. Sacudiu a nota de R$2. Na primeira live vou jogar dinheiro, né? Moeda, quero nem saber. E ao mesmo tempo, fazendo paralelo com o que o Claudião falou, não existe uma garantia, mesmo que tenha um projeto, não existe uma garantia nunca que o treinador vai continuar no clube, independente do tamanho dele, vídeo o Flamengo, que não quis esperar o projeto. E aí não dá para cobrar do cara, ainda que seja o Rogério Ceni, que voltou para Fortaleza, que recebeu ele de braço aberto, mas não dá para cobrar do cara o amor eterno, porque na hora que apertar, ele vai cair. Cara, seguinte, Marquinhos, eu gostei muito desse contraponto que você trouxe aí, porque quando nada como a gente ter empatia, né, com algum tema, né, a gente se coloca no lugar, né, e realmente, receber a proposta da vida aí, no caso do Rogério Ceni, um treinador super novo, né, cara? A gente conhece o Rogério Ceni consagrado como goleiro, né? Mas como treinador, ele é juvena ainda, né, cara? Então tem a chance de treinar a maior estrutura do país, com o maior elenco, mais recheado, enfim. Ele tem N motivos para ir pro Flamengo e faz muito bem, sucesso para ele, enfim. Mas tem algumas coisas, assim, que a gente precisa analisar. Quer dizer, a gente não precisa analisar nada. Ninguém pediu, a gente não é obrigado a analisar nada. Mas como a gente tá aqui gastando conversa para falar de futebol, a gente podia analisar, que é separar caso a caso e analisar o caso do Rogério especificamente, cara, porque o Rogério é um treinador novo, que se vende como um treinador diferenciado, como um cara moderno, como um cara ético, como um cara que aposta em projetos, como um cara que chegou no Fortaleza e, cara, mandou pintar as paredes, fez tudo, reformou a casa, fez tudo o que ele queria fazer, foi muito bem acolhido, os caras deram a chave do time pra ele, literalmente, ele fez o que quis lá. Ele foi assediado no ano passado pelo Cruzeiro, um clube também com mais camisa, enfim, abandonou pra se arriscar num projeto de altíssimo risco, no caso do Cruzeiro nem se fala, se deu mal, voltou atrás, o Fortaleza abriu as portas novamente, aí o cara vai lá, jura amor eterno, fala que a torcida é isso, que a torcida é aquilo, só faltou fazer igual o Dória lá, assinar um documento falando que ele ia cumprir o contrato. E aí a gente sabe que, fundamento, que não tem a profundidade maior que a de um Pires, esse tipo de promessa, né? Porque quando chega uma proposta como a do Flamengo, o cara vira as costas e sai fora, cara. E ele não sabe nem quem vai dar o treino hoje no Fortaleza, não sabe nada como é que vai ficar o CT, quem é que vai apagar a luz, cara, sabe? Então, eu acho que isso também a gente tem que levar em consideração.
E em relação ao trabalho dele no Flamengo, agora, vamos dizer assim, pô, não dá pra botar na conta do Rogério, né, cara? Porque, pô, o cara chegou lá ontem, dormiu no CT, já foi pegar o mata-mata. Ele escolheu se colocar nessa situação de tipo assim, vou ter que resolver nos 2 primeiros jogos. Então, ele que resolva, meu irmão, porque o Flamengo também mostrou muito bem que ele não tem muito apego a grandes projetos. É como o Claudião falando numa resenha nossa em off, porque o critério é completamente diferente da contratação do Domi, por exemplo. Eles foram lá pra Espanha, fizeram reunião, entrevistaram, fizeram isso, fizeram aquilo. Aí, do dia pra noite, eles fecham com o Rogério Ceni quando acharam que não servia mais. Entre outras coisas, outro motivo que a gente pode falar também, coincidentemente, temos eleições no dia 15, domingo agora, pitadinha histórica de hoje, aguardem, que vai ser maravilhoso e vai falar sobre isso, mas o candidato flamenguista, Marcos Braz, né, o nome dele, querendo ou não, gostaria muito de chegar no domingão com a situação, entre aspas, resolvida, né, do treinador. Pô, fui lá, resolvi, contratei o cara que todo mundo queria, a bola da vez, o futebol brasileiro. Tá aqui, ó. Porque o cara toma 2, 4x0 e 4x1. E se ele não fizesse nada urgentemente, isso poderia atrapalhar ele nas urnas também. E a gente sabe que isso faz muita diferença, não deveria fazer, mas faz. Enfim, já me estendi demais, mas só algumas coisas aí pra gente pensar, além do fato do Rogério Ceni abraçar o projeto que pode ser o projeto da vida dele ou que pode acabar, inclusive, semana que vem. Vai saber. Em se tratando de futebol brasileiro, não duvido de nada. E para nos mostrar que eleições e futebol, política e sociedade se misturam para desespero de Thiago Leifert com o esporte bretão, vem ele, o Pitadinha Histórica, com o homem que não esquece o passado, viciado em nostalgia, Cláudio Campos. Pitadinha Histórica. Reticências, 3 pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação. Meu amor, por favor, vote em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. Meu amor, por favor, vote em mim. Prometo que se eu ganhar a eleição, só vou dar poder ao seu coração. E ao som de Vote em Mim, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, que a gente vem com uma pitadinha histórica, futebolística e eleitoral. Porque, por coincidência da vida, e até no momento caótico que vivemos, as eleições desse ano caem no dia 15 de novembro, assim como foi no dia 15 de novembro de 82, auge da democracia corintiana. E o Corinthians, cara, dias antes das eleições, né, semanas antes das eleições, ele chegou lá, para quem não sabe, né, acontecia a democracia corintiana na época, e os jogadores e alguns diretores do clube pediram a liberação dos patrocínios das camisas e para o Conselho Nacional de Desportos para usar a frase da camisa dia 15, vote, nas costas da camisa durante 5 jogos que antecipavam as eleições do dia 15 de novembro. E o Corinthians, por coincidência, foi campeão paulista naquele ano, dando ainda mais força e mais voz para a espetacular democracia corintiana. E aí eu encerro aqui esse grande momento histórico e muito especial para mim, corintiano, e que eu tenho muito orgulho, com o jogo, o primeiro jogo da final. O Corinthians ganha os 2 do São Paulo, não chore por aí, Marquinhos, mas o Corinthians ganha os 2 jogos, só que o primeiro jogo ele é mais especial porque tem um gol do Dr. Sócrates. Então eu vou fechar aqui a pitadinha com Fiore Gigliotti narrando o gol de Corinthians 1, São Paulo 0 no primeiro jogo da final do Paulistão de 1982. Bandeirantes do comando da cadeia verde e amarela. Prepara-se Eduardo para bater, vai cobrar pela ponta direita, correu o balão subindo dessa. Entrou Sócrates, tocou na bola, fuga, gol! Gol! Subia a esperança
defesa corintiana. A bola descia, caía perigo na defesa São Paulina. Sócrates entrava numa abertura da defesa São Paulina. Saiu o chute, a bola sacode a rede de Valdir e o povo corintiano está fazendo a festa. Na mesma semana que o São Paulo ganhou do Flamengo, o Claudião vem para acabar com a minha alegria aqui, que a alegria de São Paulino dura pouco e muito pouco. Hoje você acabou de fazer isso comigo, trouxe essa lembrança pra gente. Mas Isso uma é baita democracia, lembrança. cara. Isso é democracia. Olha! Falando, hein? Ô, Marquinho, mas eu vou mandar averiguar isso aí, viu? Porque eu ouvi dizer que o RH do Futiversivo é infestado, é um antro de corintianos. Não sei se é verdade ou lenda, mas sempre é muito bem recebido esse tipo de conteúdo clubista do Claudião, que sempre perseguiu o seu São Paulo e que não reconhece os méritos, essa semana mágica do São Paulo aqui, e a gente falando de Corinthians. Mas na verdade, cara, esse pitadinho, acho que ele fala muito mais de sociedade do que de Corinthians. E o nosso Quem Indica de hoje também vai vir muito nessa linha. Vai trazer um documentário que parece um documentário clubista, mas na verdade ele fala muito menos de futebol do que parece. E esse período aí da democracia corintiana, cara, eu acho que é o período mais rico da história do Corinthians, pelo menos é o meu preferido como corintiano, e não é tanto por causa do futebol. O Corinthians teve outros times bem mais brilhantes, esportivamente falando, mas realmente esse time é um time muito emblemático, sobretudo porque ele levantava essas bandeiras, né? Você imaginar que hoje um fora Bolsonaro, um simples fora Bolsonaro, causa o que causou, e eu tenho certeza que a Carol Solberg ainda vai sofrer muitas represálias ao longo do tempo por conta de uma declaração que, cara, não foi ofensiva, não xingou, não falou nada. Ela só se expressou e disse o que ela acreditava, e como indivíduo ainda, né? Ela não estava com a camisa de nenhum clube, né? Ela falou por ela mesma. Imagine o que é nos anos 80 ali, em plena ditadura militar, você colocar uma camisa escrito dia 15 vote, representando o momento da primeira eleição direta para governador em São Paulo, depois de tantos anos. É realmente muito significativo. O Vladimir fala muito sobre isso, que é um dos mais engajados ali da democracia corintiana, acaba ficando um pouco mais de lado em detrimento do Sócrates e do Casagrande, é menos falado, mas era um dos mais ativos ali, e é um cara que disse que, pô, aquilo ajudou na criação da cultura do voto, né, porque não havia, né, as pessoas simplesmente não tinham o direito de escolher os seus representantes. Então, a partir do momento que isso voltou a ser um direito, precisava realmente de uma campanha publicitária para promover aquilo, e nada como o futebol, né, cara? Como é bom quando caras com os holofotes que tem os jogadores de futebol de um clube grande usam isso em favor do bem comum, né, cara? E foi isso que aconteceu no dia 15. Claudião, pequeno parênteses rápido aqui, que eu quero te mostrar uma camisa, você que é do ramo, você que trampa na firma, pra agradecer um brother meu, cara, Pedro Lima, do Cozinha de Lima, o cara melhor cozinheiro de Florianópolis, assim, disparado. É o cara que faz o rango aqui que a gente pede vez ou outra, eu e a Betina aqui. E essa semana a gente pediu uma marmita e ganhou a marmita e essa camisa, cara, de 2009, da Copa do Brasil. E detalhe, eu tenho uma outra de 2009, bem parecida, com todos os patrocínios que o Multimarcas pôde trazer, né, com a presença do Ronaldo. Único Ronaldo possível, né, diga-se de passagem. Mas uma curiosidade, Claudião, que eu, na minha ignorância, não lembrava que existia mais, é camisa de manga comprida, cara. Essa camisa é de manga de inverno, bicho. Pra você que nos ouve com imagens, como diz o Marquinhos, eu achava que não existia mais, né, cara? Isso é raro. Essa camisa foi usada num grande jogo, procurem depois no YouTube, que é um lance em que o Ronaldo, sem encostar na bola, derruba um zagueiro do Vasco em um drible na lateral do campo. O Ronaldo tava de manga longa. Aliás, vários jogos foram no frio. A final, a ida, que o Ronaldo faz o gol driblando o Índio, também jogou de manga longa. E a volta também. Por coincidência, né? Porque ele pegou o Atlético Paranaense, tava frio, manga longa. O jogo contra o Vasco em São Paulo tava frio, manga longa. E a final contra o Inter, manga longa. Até uma coincidência interessante aí dessa camisa. Cara, eu assisti esse jogo, o segundo jogo, só pra não me estender tanto, mas já me estendendo. Tá da hora a resenha, que se foda, vai, mano, vamos tocar. Eu assisti o segundo jogo dessa final, Claudião, num bar aqui em Florianópolis. Quem é aqui do Sul já foi, vai saber do que eu tô falando. Chamado Chopp do Gus. Que ele é simplesmente
a sede da torcida do Colorado em Florianópolis. E aqui tem mais gaúcho do que catarinense praticamente, então tem muito colorado. Eu reservei uma mesa lá sem saber que... Eu sabia que o dono era colorado, mas não sabia que era pra tanto. Cheguei lá, parecia o Beira-Rio, e a gente assistiu em 6 corintianos, porém, 3 homens e 4 mulheres. E a gente gritou os gols, porque não tinha como não gritar, e a gente saiu literalmente escoltado do Chopp do Gus nesse dia, comemorando o título da Copa do Brasil de 2009, porém com certo medo de morrer. E essa camisa, cara, foi uma surpresa, cara, esse meu brother, ainda não sei a procedência, depois o Pedrão que ouve o Futiversivo me explica aí, mas eu adorei o presente, foi a melhor marmita que eu já pedi na vida. Só aproveitando que a gente falou de ditadura, eu tô aqui com a camisa da seleção, a gente também falou do Vladimir, que é um personagem esquecido muito por uma questão de racismo, fala-se pouco do Vladimir, e o Sócrates e o Casagrande falam que aprenderam muito sobre a questão racial com o Vladimir, e teve outro cara que na seleção brasileira sofreu com essa questão de ditadura, que foi o Reinaldo. Reinaldo na Copa de 78, ele foi... deram o conselho para ele não comemorar o gol de punho cerrado. Ele foi aconselhado no vestiário, na preparação para a Copa do Mundo, a não comemorar. Ele ligou o foda-se quando ele fez o primeiro gol, comemorou, e estranhamente depois foi para a reserva na Copa de 78, na Argentina, que vivia um processo absurdo e grotesco de ditadura. Ô Claudião, só uma dúvida aí. Em 82 o Reinaldo ficou fora? Ele tava machucado, alguma coisa? Contusão. E aí a gente perde o Careca na preparação e, longe de ser um perna de pau, mas infelizmente nós fomos com o Serginho Chulapa para aquela Copa, que era espetacular, mas não era o nome ideal para aquele time. Com o Dinamite no banco, certo? Sim, mas de péssima fase, vinha muito mal o Dinamite. Sejamos justos com o senhor Tele Santana. Sejamos justos, mas pô, o Serginho praticamente um Gabigol, um Gabriel Jesus ali. Na primeira fase eu dava uma chance pro Dinamite, porque o homem guardava, hein, velho? Entre ele e o Serginho era mais Dinamite. Mas enfim, tem a fase, né, cara? Futebol é fase, a gente defende isso hoje. Vamos defender nas antigas também, né? Então o seu Tele tinha lá as suas razões, apesar de ser muito teimoso. Outro treinador também que o Marquinhos sempre perseguiu na sua carreira aí de comentarista, né, Marquinhos? Mas assim, ó, pra não... brilhante carreira de comentarista. Na sua brilhante carreira de comentarista, você não erra palpites, cara. O Marquinhos, na sua sutileza, na sua simplicidade, ele é muito léguas à frente de nomes menores, como Bruno Formiga e tanto. Eu não sei porque que eu falo do Bruno Formiga, é uma pessoa que eu adoro, mas enfim. Jovens, pra seguir no ritmo democrático aí, pra gente lembrar, cara, dia 15 tem eleição, mano. Não faz cagada de novo, pelo amor de Deus, velho. Dá uma olhada certinho no que tá acontecendo. Analise os candidatos da sua cidade, porque essa eleição, cara, regional, faz muito mais diferença, inclusive, do que a nacional, cara. Então, pra um lado ou pra um outro, mas, mano, analisa e dá um Google no cara que você vai votar aí, pelo amor de Deus. Mas, meus amigos, quando a resenha tá ficando boa demais, quando a gente tá quase acreditando que vive num país com um mínimo de normalidade, vem sempre o gol da Alemanha, o novo 7-1 que insiste em acontecer semana após semana, dia após dia, porque o Brasil nos obriga não só a beber, como também a refletir. É o gol da Alemanha. Bolsonaro vê Brasil de maricas e ameaça pólvora contra Estados Unidos. Bom, a gente pode falar de várias coisas, né, cara, sobre esse caso aí, que mais uma das cortinas de fumaça do Jair. Fazia tempo que a gente não falava da figura do presidente propriamente dita aqui no Futiversivo. De vez em quando a gente acaba voltando no tema, muito contrariado, porque tem tanta coisa legal pra falar. E a gente vai falar hoje, a gente vai fazer um gol da Alemanha um pouco mais breve, porque a gente não vai dar tanta moral assim pra mais um despalpério proferido pelo presidente. Mas a gente podia começar trazendo uma relação pro futebol, pra gente tentar refletir, por exemplo, sobre o termo maricas, né, que foi utilizado por ele aí durante a semana. Eu vou dar só uma lidinha na matéria antes da gente falar disso, pra gente contextualizar melhor aí pro raro ouvinte do Futiversivo.
Ontem, o presidente Jair Bolsonaro começou o dia celebrando no Facebook o que ele via ser o fracasso da vacina chinesa. Abre aspas. Esta vacina que o Dória queria obrigar todos os paulistanos a tomar, tá certo? Escreveu em resposta a um torcedor. Vou parar de imitar o Bolsonaro para vocês não saírem do podcast. Mais uma que o Jair Bolsonaro ganha, segundo ele, fecha aspas. Já havia deixado as redes atônitas ao deixar explícita a torcida contra a vacina quando, perante o microfone no Planalto, escalou. Aí, porque talvez tenha se sentido bem pouco maricas, achou por bem falar, enfim, do presidente eleito americano Joe Biden, ainda como candidato. Assistimos há pouco um candidato de chefia de estado dizendo que se eu não apagar o fogo da Amazônia, ele vai levantar barreiras comerciais, comentou o presidente brasileiro. Aí vem a pérola mor, né? Apenas a diplomacia não dá, pois se eu explicar. Quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Vou colocar um aplauso aqui na edição, porque realmente merece. Cara, as falas do Bolsonaro, sobretudo quando as investigações em relação à sua prole avançam ou tem alguma novidade, elas também não são novidade alguma, né? Ele é tosco, mas ele tem método, né? Nada é ao acaso, né? Essa pistolada dele tem endereço certo e consegue roubar o noticiário. Mas, cara, eu acho que essa tá nos top 3 aí, hein, Claudião? O que você acha, mano? Ele foi longe nessa de chamar os Estados Unidos pra porrada, cara. É tipo aquele pincher que chama o pitbull, que fica latindo pra cima do pitbull, sem noção de que pode ter a cabeça arrancada numa mordida só, né? A diferença é que a sociedade brasileira já entendeu que o pincher não serve pra cuidar da sua casa, né? A sociedade com o Bolsonaro ainda não. Cara, bom, primeiro que a gente precisa parar de tratá-lo como um babaca, como um bobo e entender que ele é maldoso nessas declarações. Não tem nada de bobo, de ignorante, porque ele é burro, não. Ele faz isso bem consciente e ele é muito maldoso. A gente sabe que as intenções são maldosas. E a segunda, cara, eu até tuitei, né, cara? Chamar os Estados Unidos pra briga é igual o Léo chamar o Barcelona lá e falar, vamos lá ver se o Barcelona é isso mesmo, né, cara? Aquilo foi genial, Claudio. Vamos lá ver se o Barcelona é isso mesmo. Pô, cara, tá de brincadeira, né, meu? Mas é isso, né, cara? Assim, voltando ao que você falou sobre as escolhas, não sejam egoístas na eleição. Pensa no que a pessoa que você vai votar pode fazer pra sua cidade, pelo seu povo, pelas minorias e pra quem tá em dificuldade, um pouco mais do que você. Se você for votar pensando na economia, no comércio ou no seu favorecimento, esse voto é egoísta. E foi no voto egoísta que a gente se fudeu. E pensando, puxando pro lado do termo maricas, que eu, São Paulino, que sou muitos torcedores rivais para ofender, ou na tentativa de ofender, chamam de Bambi, eu acho que a ofensa maior, toda vez que isso acontece, ainda quando eu participava do programa do The Chapa aqui no rádio, sempre que tinha essas brincadeiras, entre aspas, eu fazia questão de questionar, porque assim, não é o problema para o São Paulino ser chamado de Bambi. É o problema do cara que pensa que vai ofender o outro dizendo que ele é homossexual, saca? Não é esse o problema, é além. Você está atingindo outras, está minorizando outra pessoa, saca? Você está atingindo outras minorias. E eu concordo com os dois. Não tem nada de burrice ou palavras mal colocadas ou acaso. É tudo pensado, tudo maldoso, tudo com destino, assim, saca? Com intenção. Cara, você tocou num ponto, assim, cirúrgico, assim, Marcola. Realmente, né? Que, por exemplo, eu como corintiano, Claudião também, a gente não vai dizer aqui que a gente nunca cometeu o Bambi, né? Já vivi de falar Bambi, de ofender o São Paulino, querendo trollar, como se fosse algo inocente, despretensioso. Mas não é por mal, é só sacanagem e tal. Mas enfim, cara, existe N maneiras de você sacanear o seu adversário sem diminuir uma parcela da sociedade por qualquer tipo de comportamento, orientação, enfim, sexual, então nem se fala. E o mesmo vale para o bicha, né, quando o cara bate o tiro de meta. Pô, não tem outra coisa que você pode falar pra desestabilizar o goleiro?
Ah, mas no estádio vale tudo, no estádio vale tudo. Cara, será que vale mesmo? Quando você pega um close de uma menina gritando macaco ali pro Aranha na Arena Grêmio, será que vale mesmo só porque a gente tá no estádio? Será que o estádio é esse lugar, esse campo de força onde a gente tem que voltar pra Idade Média, cara? Então, é uma coisa aí pra gente pensar. E o exemplo do Bolsonaro é exatamente esse, né, cara? Ele acha que, primeiro, ele desrespeita 162 mil, mais ainda, vítimas de Covid-19 no Brasil. A doença que, lembremos, ele disse que mataria no máximo 800 pessoas, que já seria horrível, mas acho que ele errou um pouquinho na previsão dele, né? E desrespeitou, por exemplo, com a história da interrupção do estudo da vacina, desrespeitou o motivo, a causa da morte de um dos participantes do teste, que infelizmente acabou se suicidando, e não haveria motivos para revelar o motivo da morte dessa pessoa, porque é uma coisa muito sensível. Se alguém tem algum parente, amigo, que já cometeu suicídio na família, e aí eu posso falar com propriedade, quem me conhece mais de perto sabe, porque eu tenho uma pessoa muito próxima que cometeu suicídio, então você sabe ao tipo de julgamento que você é exposto, a quantidade de asneira que você ouve, inclusive no velório dessa pessoa que você tá ali velando pelo fato dela ter escolhido tirar a vida. Então é óbvio que não precisaria ter sido revelado o motivo, mas pela chacota do presidente da República com o que ele considera uma vitória, que é melar a vacina que ele considera a vacina do Dória, e não a vacina que pode tirar eu, você, todos nós, dessa naba de vida que a gente tá vivendo esse ano, desse limbo praticamente que é 2020, que a gente não sabe se a gente pode sair, se a gente não pode, se usa máscara, se não usa. E aí a gente tem uma opção, efetiva, que tá sofrendo todos os testes e que cientificamente seria até comum a paralisação dos testes, porque faz parte do processo até averiguar a causa desse efeito negativo. Mas não, o cara vem e mela toda a iniciativa científica que tem nesse país, cara. Então realmente é de cair o S da bunda, né, o que tá acontecendo nesse país, e fica difícil a gente não falar, mano. E o Quem Indica de hoje vem com política, futebol e rock and roll. Sócrates, Casagrande e Vladimir lideram um movimento histórico no esporte e adotam a democracia dentro de um time como exemplo de protesto ao regime militar no começo da década de 80. Data de lançamento em 18 de outubro de 2014, Democracia em Preto e Branco, documentário de Pedro Asberg. E olha o que eu sou obrigado a fazer nesse podcast, hein? E ainda falam o nosso podcast. Não posso falar nosso podcast depois dessa obrigação que me deram. Seria o RH clubista do Futiversivo? Questionamento mais uma vez. Mas, cara, que bom, o Marquinho, que você que fez a introdução aqui do Quem Indica. Hoje, infelizmente, na ausência mais do que sentida de Léo Sul e o Havaiano da Moca, meu brother e mentor, que, enfim, teve que salvar aí algum conteúdo que você certamente ouve aí. Mas, enfim, semana que vem ele tá de volta aí, ao que tudo indica. Mas o documentário Democracia em Preto e Branco, ao contrário do que pode parecer, documentário do Pedro Asberg, que o Claudião conhece tão bem, ali da Central 3, enfim, um cara realmente que tem trabalhos sensacionais, ele fala muito menos de futebol, muito menos de Corinthians do que pode parecer, né? Ele realmente ele traça um perfil da sociedade, dos anseios da juventude da sociedade dos anos 80, nesse período aí de transição, de ditadura para redemocratização, diretas já e tudo mais. E para quem curte também rock brasileiro, você que é velho, que ouve o Futiversivo, que tá na faixa aí dos 30 e poucos, 40 anos, você vai adorar a trilha sonora desse documentário, porque é o surgimento também do rock brasileiro, né? Do rock com letras em português, falando as coisas que o jovem brasileiro queria ouvir, né, cara? E não a gente reproduzindo, numa época que menos pessoas falavam inglês, por exemplo, letras de bandas, sei lá, como Pink Floyd, como outras que tocavam em assuntos tão sensíveis, mas que a gente mal entendia, né? E aí o reflexo disso você vê aí nos shows do Roger Waters, o pessoal ficou bravinho com o Roger Waters. Isso. Nossa, mas eu gostava do tempo que ele só cantava as modas dele e não falava de política, né? Então, a importância que é o surgimento do rock brasileiro
independente da qualidade musical, eu adoro, enfim, mas tem gente que não gosta tanto, compara com os gringos, diz que é um rock, uma música mais pobre. Mas, cara, a importância da gente falar a nossa língua sobre as coisas que a gente está vivendo. Então esse documentário fala, acima de tudo, sobre isso. E um pouquinho de Corinthians também, porque é o movimento ali da democracia corintiana, que foi um movimento muito mais social do que futebolístico, né? O campo foi usado ali muito mais como outdoor, para as camisas, para as campanhas, para as faixas, do que propriamente... E é claro, né? O futebol, tendo resultado, ele legitimava o movimento, porque se não ganhar no Brasil, a gente sabe que movimento nenhum vai para frente. Certo, Cláudio Campos? Cara, bom, primeiro que, como você falou no começo, quem for assistir esse filme, assim, vai com a mente aberta, como algo que representou uma história muito importante pro país, e não só para um clube. O Corinthians, ele é onde a coisa se inicia, e é até uma forma de se contar a história do que se passava no país na época. E assim, não estava no roteiro, mas eu vou acrescentar, porque tem a ver, e tem gente que quando fala que é coisa do rival ou tal, não quer assistir, mas ainda quer buscar informação. É a incrível série de documentários do Lúcio de Castro, chamada Memórias de Chumbo, que ele fala muito bem sobre como foi a ditadura militar e a relação com o futebol nos países sul-americanos, né? Brasil, Argentina, Chile e Uruguai. E ele com a equipe, eles viajaram para lá, entrevistaram jogadores e tudo mais. Acho que é super importante. A gente está, né? Parece brincadeira, a pandemia, o ano que não acaba, mas faltam 2 anos para a próxima eleição para presidente. Tem 2 anos para se informar um pouquinho mais, para entender o que exatamente o que essas pessoas ficaram celebrando e exaltando, né, no palanque nos últimos anos. A gente precisa se informar um pouquinho mais, e fica essa dica aí, caso você não quer assistir nada do Corinthians, assista sobre movimentos parecidos em outros países vizinhos aqui. Acho que é super importante se falar sobre esse assunto e não se esconder como se faz aqui no Brasil. Acho que também é importante falar sobre isso que o Cezão falou de valorizar a música brasileira. Você pode fazer crítica, você pode não gostar, mas a gente não pode, eu acho que nem deve ignorar a música brasileira, a construção musical brasileira. Eu sou um defensor da música brasileira, seja ela da forma que for, do ritmo que for. Tem as que eu gosto, as que eu não gosto, mas eu acho que não tem problema nenhum gostar da música de fora. Mas eu acho que primeiro tem que se, pelo menos, ouvir a de dentro para tecer algum comentário, para não ficar com um bairrismo inverso. Exatamente, Marcola. Bom ponto levantado aí sobre as bandas, sobre a valorização. Não, sem patriotismo idiota, né, cara? Tu não tem problema nenhum gostar de banda gringa, mas é muito legal também a gente entender, sobretudo, o contexto em que essas bandas surgiram, no momento que você não tinha acesso a instrumentos, discos, ou seja, não era essa mamata que é hoje, você ter acesso a música boa, a aulas, tutoriais, enfim. Quem queria tocar tinha que aprender na raça, e essas bandas surgiram assim, fazendo a diferença já na história recente do país. Então fica a dica aí pra você. Não gosto de falar de dica de série, eu detesto o podcast que dá dica de série e não fala onde passa. Então o Democracia em Preto e Branco tem no YouTube, você tem que alugar ali, pagar uns 3, 4 pila ali, mas vale muito a pena para corintianos e não corintianos, eu garanto. Podem me cobrar. Certão, galera? Só um pequeníssimo parênteses ali. Uma parte do documentário que me causou algum pesar ali são os depoimentos do Roger Moreira, cara, do Traje a Rigor. O cara que fez parte de todo esse movimento, com letras importantes, irônicas, fantásticas. E aí hoje a gente vê ele se tornar o que a gente se tornou, pelo menos na minha opinião, uma figura assim deprimente depois de velho. Ônus e bônus da democracia. Exatamente, ônus e bônus da democracia. Como diria Ciro Gomes, tem os seus custos. Certão, rapaziada? Antes de encerrar, então, a gente vai tirar uma semana sabática aí dos palpites, pra gente refletir se a gente realmente quer falar sobre futebol mesmo, de previsões de futuro. Mas antes de encerrar, eu quero os salves finais aí dessa mesa hoje, que jogou com um a menos aí, mas honrou a camisa, como sempre, seja da Argentina, da Rússia ou do Brasil. Bom, eu começo então. Começa por quem tá pior no campeonato, Marquinhos.
E, Marquinhos, a dica é pra você, cara. Pra você, pra todo amante do pretérito do futebol e principalmente pros São Paulinos que amam o pretérito do futebol, porque depois do episódio do Grêmio, eu gravo amanhã e sai na segunda o episódio do Pitadinha contando a história do São Paulo na Libertadores da América. E é uma história riquíssima, né, cara? A previsão é que a gente bata o recorde de tempo do xadrez verbal com o podcast do São Paulo, porque a história é gigantesca. E semana que vem, cara, podcast do Pitadinha Histórica sobre a história do São Paulo na Libertadores. Mas por que é tão grande, ô Claudião? Você vai falar todas as eliminações recentes? O que... Cara, na Acho que a verdade, minha opção vai cair. na verdade, assim, né, cara? A gente tem que editar muito áudio antigo. Não, brincadeiras à parte, cara. Pô, é uma história riquíssima e eu, como imparcial, quando se trata do Pitadinha, reconheço muito a importância da valorização da Libertadores através do São Paulo dos anos 90. O São Paulo muda a caminhada da Libertadores no futebol brasileiro e isso será muito bem contado no Pitadinha. Cara, a Libertadores não teria o status que ela ostenta hoje se não fosse esse São Paulo dos anos 90, tenho certeza absoluta disso. Certo, Marcola? Fizemos uma média aí, hein, com o São Paulo para compensar. Vou fazer esse recorte aí. E colocar no repeat, no loop. Cara, o meu salve vão ser dois. Primeiro, ouçam o Pitadinha Histórica do São Paulo e todos os outros. E quando você falou, Claudião, na semana passada que gravaria, não lembro se você falou que a gente gravou, se foi no off, que você faria do São Paulo, eu achei sensacional, já fiquei ansioso, porque eu comecei um podcast que chama Memória São Paulina, gravamos 3 episódios e não publicamos. Então, Mas por quê? É pouca história, cara? O time que tem no hino, as suas glórias vêm do passado, Memória São Paulina devia ser gigantesco. Mas nós gravamos e não demos continuidade mesmo, na verdade. E a outra é para acompanhar Experimentando por aí, que tem várias dicas de onde ir, do que comer. Prometo abrir esse leque, sair de Cuiabá e Mato Grosso e abrir para coisas que dão para experimentar de longe. Além de descontos que vai rolar, descontos em sites, descontos em algumas cervejarias que dá para você comprar de onde você estiver, demorou? Marquinhos, uma vez prometido aqui no Futiversivo, isso aqui tá gravado, hein? Tá gravado, pode deixar gravado, que tá tudo encaminhado. Tá tudo apalavrado, igual o Rogério Ceni tava apalavrado com o Flamengo. Tá bom, achei que era com Fortaleza. Ia ficar preocupado. Com Fortaleza ele tava também, ele só não cumpriu. Mas enfim, cara, reforça a dica do Marcos. Segue esse homem aí, @experimentando por aí, porque o cara tem os canal. Se você quer engordar com classe, assim, se você quer comer bem, beber bem, o homem é especialista. Além de ser o carisma ambulante, você pode comprovar isso a cada episódio do Futiversivo e dos conteúdos do Experimentando por aí. E o Pitadinha, @pitadinha, _ histórica, então, nem se fala. E siga também, cara, coisa sobre Experimentando por aí, antes da gente dar uma super moral pro Futiversivo aqui, ô Marquinhos, só falar pra galera, a gente te proibiu de mandar fotos aos finais de semana no grupo. É verdade. Porque pra quem não sabe, eu vou falar uma coisa em off aqui, numa sexta-feira de manhã, eu na Marginal Tietê aqui em São Paulo, e se você é de São Paulo, você sabe como é que é o trânsito da Marginal na sexta, a gente recebeu uma foto no grupo do Marquinhos, que ele tava ali acabei de treinar aqui e vim pra, sei lá, pra praia, sei lá onde ele tá, tinha champanhe, vinho rosé, cara, isso era 10 horas da manhã. Na beira do rio, né, cara? Na beira do rio. Na beira da quadra que teve o treino. Amanhã tem mais. Desrespeitoso, cara. Lamentável. Bela ressalva aí, viu, Claudião? Mas o Marquinhos já tomou advertência e deve repetir em breve, porque, enfim, a profissão dele é fazer a gente passar vontade. Certo, rapaziada? Mano, adorei o episódio de hoje, espero que vocês gostem também. Você que tá ouvindo o Futiversivo aí, raro ouvinte do antigo formato, do novo formato, cara, dá uma moral pra nós aí, segue o Futiversivo no Instagram, espalha a notícia aí, compartilha naquele grupo aí que você acha que precisa ouvir umas verdades aí, disfarçada de futebol aí, compartilha o link lá, joga o link maroto e seja feliz aí. Bom final de semana, então, meus amigos, só me resta declarar mais uma vez inaugurado
o final de semana, desejando que você não perca $3 mil na próxima queda do YouTube, como o pobre menino rico Felipe Neto. Até semana que vem, tamo junto, mas se aglomerar, caralho! E segue o jogo! E pra piorar, quem te governa não presta. Declare guerra, que finge te amar. Declare guerra. A vida anda ruim na aldeia. Chega de passar a mão na cabeça de quem te sacaneia. Vivendo em tempo fechado, correndo atrás de abrigo, exposto a tanto ataque, você tá perdido. E pra se ajudar, você faz promessas. E pra piorar, até o Papa te esquece. E pra te arrasar, só o inferno te aceita.